As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. E a noite chegou. A véspera do Natal estava saindo de cena e dando lugar ao dia do nascimento de Jesus, uma data comemorativa muito esperada e festejada. Com ela, fogos de artifício desenhando estrelas, símbolos natalinos e diversos animais. Pessoas corriam nuas por uma floresta escura e perigosa, fugiam de um perigo iminente. O resto do mundo estava curtindo ou dentro de casa ou na praça principal da cidade, vendo os fogos de artifício e bebendo suas cervejas. Um ritual havia sido começado. Um ritual tinha dado errado. Uma enorme criatura havia surgido do pentagrama desenhado do sangue de uma virgem em um descampado na floresta, andando em duas patas, chifres enormes e o olhar ameaçador. O líder do culto dizia que sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele não sabia. Ele precisava sacrificar a virgem e não apenas arrancar algumas gotas de sangue. A criatura desperta depois de centenas de anos estava faminta. Ela foi em busca de comida. A sola dos pés já estava em carne viva. Os jovens pensavam em desistir da fuga, mas conforme o perigo apareceu, eles erraram o caminho de volta e se perderam na floresta. Nenhum sinal de celular funcionava naquele local. O som da criatura correndo era assustador, batendo firme no chão e farfalhando as folhas nas árvores. Um grunhido que às vezes se perdia com o som dos fogos estourando no céu. O líder, que estava com a virgem e mais dois jovens, finalmente percebeu uma coisa meio óbvia. Era só perceber de onde saíam os foguetes para correr naquela direção. Lá estaria a cidade. Ele era o crânio do grupo, mas ele sempre os colocava em enrascada. Igual no dia em que estavam no cemitério celebrando a morte e acabaram apanhando de um grupo punk. Estava ali visitando um amigo morto por uso excessivo de substâncias ilícitas. Eles acharam que era uma blasfêmia deles. Saíram quebrados e com o olho roxo. Outra vez, os jovens ficaram tão embriagados que foram dormir na delegacia por desacato policial. Portanto, podemos concluir que as ideias desse líder não foram muito boas. Mas agora, eles estavam em uma situação muito pior. Corriam sérios riscos de vida. A criatura carregava um saco vermelho pendurado nas costas, como se fosse uma emissária do Papai Noel. Ninguém sabe o que tem ali, mas era melhor não perguntar. Na mão direita, ela segurava um cutelo gigantesco, com marcas de desgaste de uso e sangue seco de pessoas mortas, muito tempo atrás. Um homem de meia idade, usando óculos de leitura e com ar intelectual, degustava um belo vinho na varanda da sua casa. Era professor de ciências ocultas e misticismo, na melhor universidade do estado. Olhava o céu e notava que algo estranho estava acontecendo. Ele sabia prever os acontecimentos. Pegava referências sutis. Com o canto da boca ele deu uma bela risada e pensou: alguém fez besteira. O que é sempre comum nessa época do ano. Eles nunca aprendem. E terminou de beber a sua taça de vinho. Pessoas gritavam em danças e brincadeiras na rua. A alegria tomava conta. Dia de se soltar. Enquanto isso, na floresta, uma gritaria desesperada. A criatura tinha achado o primeiro jovem. Estava encolhido de medo no canto. O cutelo do animal baixou em cima do seu crânio, fazendo o sangue jorrar e o seu grito ser abafado. De mãos dadas, o líder e a virgem corriam para longe. Entre um passo e outro, juras de amor eterno, que se encontrariam em outro plano, em outra vida e etc., caso não escapassem com vida. Conforme o animal caçava os outros jovens, eles conseguiam ganhar distância rumo à cidade. Uma criança pisou em uma barata
que andava desnorteada pelas ruas apinhadas de gente. Ela se abaixou e olhou a pobre criatura. A criança ficou com o coração apertado. Não queria ter feito isso. A matou por puro acidente. Mas o monstro não tinha essa condescendência. Ele achou uma jovem. Ela havia caído e torcido o tornozelo, seus pés em carne viva. A criatura se abaixou e olhou bem fundo no seu olho. Um segundo antes do cutelo descer. Lambeu os beiços com a sua língua bifurcada. Estava aproveitando tudo aquilo. O jovem corria. A virgem corria. A todo instante ignoravam a dor nos pés. Eles já estavam dormentes. O animal continuava a caçada. Um a um, os jovens eram abatidos e mortos. As pessoas na cidade continuavam as comemorações. Cerveja descendo goela abaixo. Petiscos forrando aquela parte que reclama do estômago. E olhos, maravilhados, olhando o espetáculo de luzes e sons. O professor agora lia um livro obscuro, esperando que toda a confusão chegasse ao fim. E a matança na floresta continuava. Um a um, eles foram caindo. Um a um, o cutelo desceu cortando os seus corpos. Um a um, e a fome do animal perseguidor foi diminuindo. O seu interesse diminuindo. Mas ele ainda tinha um último objetivo. Esse objetivo estava correndo um pouco à frente. 2, na verdade. Ele sentiu o cheiro. Ia atrás dele. Estava cada vez mais perto agora. A virgem despencou no chão. Estavam em um campo aberto. O animal havia surgido. O jovem líder, o que havia começado o ritual, estava caído ao lado dela, como se a protegendo de alguma coisa que certamente ele não conseguiria proteger. O animal fez um sinal com um cutelo para ele se afastar. Assim que o jovem obedeceu, o animal jogou sua arma no chão e falou: "Pegue a arma e termine o ritual. Eu preciso voltar para o meu descanso." Antes de ter começado a confusão toda, o jovem sabia que precisaria eliminar a virgem para que o ritual tivesse dado certo. Mas ele não ia fazer isso. Não era um assassino. Mas a questão agora é que era uma situação de vida ou morte. Ele pegou a arma no chão. A virgem, olhando seu olhar de medo e determinação, começou a se arrastar para longe e implorar pela vida. Em vão. O cutelo desceu com toda a força. Com o desaparecimento dos jovens, a polícia tinha sido chamada e começaram uma enorme busca pela floresta, recolhendo o que havia sobrado dos corpos. Depois da identificação, ficou faltando achar o corpo de um. Como nada tinha sido encontrado, ele passou a ser o principal suspeito dos crimes cometidos. Uma caçada por todo o país aconteceu, mas nenhum sinal dele. Desapareceu entre as luzes de Natal ou pegou carona no carrinho natalino do bom velhinho. O jovem Taurus tinha nascido com uma deformidade. Ele era um pouco corcunda, com um desvio na coluna na altura do ombro, e o fazia andar torto e mancando. Fora que o seu rosto era meio enrugado de um lado, fazendo o olho desse lado ser um pouco mais embaixo que do outro, perdendo assim a sua assimetria. Ele morava em uma fazenda, com um enorme milharal, um galinheiro, um chiqueiro, outros tipos de plantações de verdura, uma vaca e alguns bois. Era o ganha-pão da família há décadas, mas ela estava em plena decadência. Seu pai tinha ensinado tudo para Taurus. Ele acabava fazendo quase todo o trabalho. Sua mãe acabou a cansando das bebedeiras do marido e foi embora. O menino apanhava do pai e apanhava também na escola. Devido à sua pequena deformidade, os meninos da escola faziam piadas com seu rosto, piadas com seu jeito diferente de andar, piadas por ele estar sempre sujo.
encontravam sempre o meio de atazanar e roubar a paz do garoto. Fora a reunião dos meninos para lhe darem muitos cascudos na hora da saída e espalharem pelo chão as suas coisas. Certa vez, quando ele era ainda muito pequeno e o pai ainda lhe amava, ele tinha feito um caminhão de madeira puxado por um barbante para Taurus, e tinha amado. Até ele estar um pouco mais velho, esse era o seu brinquedo favorito. Sempre que tinha um tempo dos serviços da fazenda, ele gostava de brincar com seu caminhão, puxando ele para lá e para cá, até que o pior aconteceu. Estava brincando em frente à sua fazenda, na estrada de terra, quando 2 garotos que estudavam com ele o viram. Como criança não gosta de deixar nada barato, eles foram lá perturbar a paz de Taurus. Quando o menino percebeu a aproximação daqueles 2, tentou correr para dentro da fazenda, mas foi agarrado pelos garotos que eram mais fortes, ou pelo menos tinham a coragem para tal. Rindo e zombando dele, agarraram o caminhão das suas mãos. Taurus implorou com lágrimas nos olhos: "Por favor, devolva o meu brinquedo! Devolva o meu caminhão!" Pressentindo o cheiro de sangue, as crianças sabiam da importância do caminhão para Taurus, e sem nenhuma piedade, eles jogaram no chão com toda a força do mundo, espatifando o caminhão em vários pedaços. Taurus deu um grito desolado e desabou a chorar, enquanto as 2 crianças saíram rindo, como se tivessem feito a coisa mais engraçada desse mundo. Ele foi se recuperando aos poucos e tentou reunir as peças. Ele era muito bom com as coisas da fazenda, mas esses trabalhos manuais ele não tinha muito jeito. Queria reunir as peças e pedir para o pai refazer, mas ele andava meio doente ultimamente. Só queria saber de bebidas. Não estava mais ligando para nada. Parecia pressentir que o fim estava próximo. Taurus então guardou uma roda do caminhão como lembrança e queimou o resto em um canto da fazenda. Os anos foram passando. Teve que enterrar o seu pai. O médico o havia desenganado alguns meses antes, doença no fígado. Já trabalhava sozinho na fazenda há bastante tempo. De vez em quando, Taurus recebia visita de alguns ajudantes, quando era a época de colheita no milharal e quando ele precisava vender algumas coisas. Dessa vez, um homem trouxe uma armadilha para ele. Aqui, você arma ela desse jeito. E essas raposas malditas caem muito fácil. Não tem como escapar, morrem na hora. Essa armadilha pega até ursos. Não que existam ursos nessa região, mas você entendeu a potência disso, não é, jovem? Taurus entendeu e fez que sim. Acabou fazendo negócios com o homem, comprando alguma dessas armadilhas. As raposas estavam dando muito trabalho, arruinando o seu galinheiro. Ele espalhou as armadilhas pelo milharal, sempre tomando cuidado de memorizar a posição delas ou identificá-las no chão. Já imaginava a dor que seria pisando em uma delas. Quando a primeira raposa pisou na armadilha e deu um enorme guinchado antes de morrer, Taurus correu para lá para dar uma olhada. Ficou com os olhos vidrados com a morte daquele animal. Rearmou a armadilha e jogou a raposa longe, em um buraco que ele fez na plantação. Ao longo do dia, outras raposas caíram na armadilha. Uma enorme, essa não tinha morrido na hora, estava sofrendo em agonia. Taurus chegou perto com seu enorme facão de cortar mato e abreviou o sofrimento do animal. Agora as minhas galinhas vão ter paz. Ele gritou para o vento, enquanto enterrava as raposas. Mas nem tudo estava fluindo tão bem. Certas coisas, desde a sua infância, ainda não tinham mudado. Depois de tanto sofrer na escola, ele a abandonou antes de encerrar.
Mas os meninos que hoje já estavam adultos não tinham esquecido de Taurus e da sua aparência peculiar. Sempre que se deparavam com ele na cidade, o perseguiam, faziam piadas, lhe davam tapas, enchendo o coração do jovem de rancor e ódio. Hoje, ele viu aqueles 3 jovens bebendo ao longe, em um bar perto da sua fazenda. Sua mente teve alguns pensamentos muito insanos. Precisava fazer tudo funcionar da maneira mais perfeita possível. Uma vingança seria bem-vinda. Era tudo o que o seu coração queria. Talvez uma forma de se libertar de tudo ruim que corroía suas lembranças. Ele passou cambaleando em frente aos jovens, que ficaram olhando para ele. Quando se afastou mais, se aproximando da sua fazenda, ele fez gestos obscenos para eles, que ficaram loucos de raiva, bufaram, até jogar a garrafa de cerveja no chão, e correram na sua direção. Rapidamente, ele se enfiou no milharal. Deixou que eles vissem aonde ele tinha ido se esconder. Os jovens decidiram se espalhar, para ficar mais fácil achar Taurus. Mas o jovem conhecia cada palmo daquele terreno, e aonde as armadilhas estavam colocadas. Ficou escondido em um canto, e não precisou esperar muito. Um dos jovens pisou na armadilha e deu um grito. Taurus ouviu de onde o grito veio e foi na sua direção. O jovem preso na armadilha, ele viu sua perna quebrada. A armadilha era forte mesmo. Se serve para urso, imagina para humano. Sem muita cerimônia, assim como tinha feito com a raposa, pegou o seu facão super afiado da bainha, a rodinha do caminhão de madeira presa no cabo como uma lembrança, e abreviou o sofrimento daquela pobre criatura. Poucos minutos depois, ele ouviu mais um grito, depois outro. Não tinham como eles escapar de suas armadilhas, e foi na direção de um, depois do outro. Ele precisava acabar com os seus sofrimentos. Abriu uma vala comum e jogou os 3 jovens, que tinham atormentado sua infância inteira. Será que agora ele poderia ter um pouco de paz no seu coração? Possivelmente sim, mas agora que ele sentiu o cheiro de sangue, ele vai querer mais.